Boa noite, amigos. Muito boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasília. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos e André Viana. Boa noite, Militão. Boa noite a todos que nos estão assistindo. Boa noite às mulheres do nosso Brasil. Sim, exatamente. Ontem comemorou Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E a semana toda, na verdade, essa data é tão importante e necessária que deveria ser prorrogada para o ano inteiro, né? Porque a mulher não deve ter um dia só. Mas é importante que se lembre da luta que elas estão enfrentando, porque é uma tradição da humanidade lá de trás que a mulher não era respeitada, desde a antiguidade. Tanto que na época de Roma, dos gregos e de Roma, quem tinha valor eram os homens, porque os homens eram soldados, defendiam as cidades, eles é que caçavam, eles é que traziam o alimento, o dinheiro para casa e tudo. Depois, eram as mulheres, numa tragédia, por exemplo, se socorria primeiro os homens. Numa tragédia, a preferência era dos homens. Depois as mulheres, porque elas procriam, para nascer mais gente. Depois as crianças e por último os velhos, se desse tempo. O velho não tinha valor nenhum. Não tinha valor algum. Porque ele só dava despesa. E criança, se os pais morrerem, a criança não sobreviveria. Porque a criança é totalmente dependente dos pais, até 9 anos de idade, 10 anos de idade, totalmente dependente. Não é isso? Que então, é o caso agora desta guerra da Ucrânia. Você vê, passaram 200 crianças de um orfanato, todas sem pai e mãe. É isso. Desculpa, eu te interrompi. Então, aí, essa tradição perdurou por séculos. Até, vamos dizer, há 200 anos atrás, mais ou menos, é que nos Estados Unidos começou um ativismo das mulheres, lutar pelos direitos. Elas apanharam muito, elas eram escorraçadas pelo próprio marido, porque ele chegava em casa e as coisas não estavam arrumadas, porque elas estavam na rua com panfleto, fazendo campanha, fazendo passeata. E ele apanhava em casa e não tinha proteção. O marido tinha direito, aqui no Brasil, até há pouco tempo atrás, o marido tinha direito de agredir a mulher. O Código Penal foi mudado recentemente que eu falo há uns 30 anos. Até há 30 anos, quando eu era estudante de Direito, o Código Civil... Era masculino. Era masculino, permitia que o homem estuprasse a mulher, se fosse esposa dele, que era obrigação dela. Então, veja, é muito próximo de nós isso. É verdade. Só em 34 é que a mulher pôde votar. Pôde votar. E só em 1988, com a nova Constituição. Com a nova Constituição, foi proclamado e garantido constitucionalmente o direito de igualdade, porque até então não era igual. O Código Civil anterior, vamos dizer que o Código Civil atual é de 2002. Tem 20 anos. 20 anos. Até lá vigorava o Código Civil anterior, feito pelo Clóvis Bevilacqua. Nesse Código Civil, você estudou isso, você se formou em Direito. Tinha uma coleção do Clóvis Bevilacqua. Então era o seguinte, estabelecido no Código Civil, a mulher era ser imputável. Ela não tinha plena capacidade, por exemplo, para abrir um comércio, ela não podia sem autorização do marido. Ela não podia contratar empréstimo em banco sem autorização do marido. O marido era o chefe da família, ele que mandava. E ele que administrava. Ele dizia, não quero, é assim, é assado. E tinha os direitos dele. Tem a expressão paterfamilias. Paterfamilias, que veio lá de Roma. De Roma. Né? O direito romano. Então,
nós vivemos e fomos criados numa sociedade machista, paternalista, sexista, porque discrimina a mulher não tem valor, a mulher... E outra, o fato da mulher ficar, às vezes, dona de casa, ficar em casa, cuidar dos filhos, educar, fazer comida, lavar, passar e tal, não é nem considerado um trabalho pela sociedade, tanto é que ela não tem direito à aposentadoria. A dona de casa que lava e passa 40 anos fazendo isso, ela não tem direito de receber previdência. Quer ver um exemplo? Quantas mães não levantam às 5 da manhã para fazer café para o filho que ia para o tiro de guerra? Sim, sim. E marmita para o marido que vai trabalhar, vai sair para o trabalho. Então ela lava, passa, cria os filhos, busca na escola, faz tudo. E aí ela fica com uma certa idade e não tem direito de aposentadoria. O governo reconhece isso até hoje no nosso país. E nenhum deputado. E aí o Congresso Nacional faz o quê? Por quê? Porque o Congresso não aprova, porque é machista. Aí, o espaço para as mulheres é ocupado por 14% de mulher só. 14%. Então, nunca as mulheres vão aprovar coisas que possam igualar os homens, apesar da Constituição garantir isso. Então, a luta delas ainda vai muito longe, vai muito grande, e eu tenho visto aí, por exemplo, você mesmo publicou ontem no jornal que uma pesquisa que a cada 10 minutos uma mulher é abusada no Brasil. A cada 10 minutos. Olha que país é esse que a cada 10 minutos uma mulher é abusada no Brasil. E a cada 7 horas um feminicídio. Uma mulher assassinada. Mas olha, pensa, isso aí é pior do que uma guerra na Bósnia, uma guerra na Ucrânia. É verdade. Não é? É isso mesmo. Essa lei Maria da Penha resolveu alguma coisa? Ajudou muito, evoluiu muito. É de 2006. Quer dizer que nós temos aí 15 anos de lei. Mas aí, as implantações, né, as ações, as delegacias, a justiça vem se preparando, isso leva tempo mesmo. Mas já evoluiu muito, a polícia e a justiça estão preparadas, ou a maioria das cidades, principalmente do Porto de Londrina, assim, é muito preparado. Aí a prefeitura tem os abrigos para as mulheres, mas ainda falta muito chão, gente, muito. Por isso que nós temos que reconhecer e criticar essas atitudes contra as mulheres. Por exemplo, desse deputado paulista que seria candidato ao governo de São Paulo, o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei. Olha, pois é. Olha, então, o cara vai lá na guerra da Ucrânia, que pode virar um conflito mundial, e olha o que ele faz. Então, o que é surpreendente nisso, Militão, é que ele foi com dinheiro público, justificou que era uma ação humanitária para poder as passagens, a despesa dele serem pagas. Foi para lá com a intenção de que era uma ação humanitária, que ele ia ajudar o pessoal, que ele ia acolher, que ele ia fazer promoções ali para gestões para isso. Não, ele foi lá e quando ele viu aquele povo na fila de refugiados, em vez de ele ter uma atitude decente para a qual ele foi, para a qual o povo está pagando para ele ir, ele teve uma atitude lasciva, um olhar sexual, um olhar abjeto com relação àquelas meninas vulneráveis fugindo. Ainda falou que elas eram bonitinhas e era bom porque era baratinho. Olha que expressão mais infeliz que um homem pode falar. Um deputado federal, em missão oficial, falar. Estadual, mas estadual. E candidato ao governo de São Paulo. É ex-candidato. Que seria agora é ex-candidato. Vai ser expulso do partido. Mas veja só, uma situação, em vez dele estar indo lá para ajudar, para tentar fazer ações e para minimizar essa situação. Não, ele foi lá, a primeira coisa que ele fez, ele ficou impressionado, falando para os amigos dele, filmando, dizendo, olha, são tudo princesa, rainha, são bonitinhas e baratinhas, vou pegar elas, o ano que vem vou voltar aqui, ainda promoveu
o turismo sexual. Porque ele falou, vou chegar em São Paulo e comprar minha passagem para o ano que vem. Quer dizer, ele está mostrando que ali é um país que vai gastar pouco e pegar moças bonitas. Olha só. Doutor Viana, vamos aguardar os acontecimentos. Obrigado. Salve as mulheres. Isso. Que Deus as proteja. Isso mesmo. Né? E que as mulheres se protejam também. Né? Também. Uma ajude a outra também. Elas têm que se unir. Tem que se unir. Um abraço grande. Muito obrigado. Obrigado. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seus convidados. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Vamos conversar agora um pouco sobre a questão da homeopatia lá na Associação Médica de Londrina. Para falar sobre isso está conosco o médico homeopata, Dr. Luiz Vanderlei Romanizzi, né, que vai falar um pouco dessas atividades que eles estão desenvolvendo lá. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite aos telespectadores. Né? Mais uma vez, agradecendo o teu convite para a gente falar um pouquinho de homeopatia e hoje, em especial, a nossa relação com a Associação Médica. Quais os projetos desse departamento de homeopatia lá na Associação Médica agora, nesse ano 2022? Bom, Marcelo, nós tivemos um hiato aí com a grande maioria da comunidade médica, né, que nós ficamos todos muito atentos à Covid. Então a gente diminuiu muito as atividades da Associação Médica em vários departamentos. O foco todo, todos os departamentos, era trabalhar em cima do Covid. Então agora a gente está retomando a atividade. O departamento de homeopatia foi um departamento sempre muito ativo dentro da Associação Médica, com atividades científicas, atividades culturais e de congressamento da comunidade dos homeopatas de Londrina. Isso se perdeu. Então agora nessa nova gestão, que a pandemia está dando uma arrefecida, a gente está podendo voltar a viver a realidade de cada departamento. Então a gente está planejando uma série de atividades de estudos, né, grupos de estudos, promover alguns eventos, talvez com parcerias da Associação Médica do Paraná. E o que a gente já tem em execução, que foi a primeira coisa que foi a mais rápida de poder se fazer, nós estamos fazendo alguns podcasts ligados à homeopatia, para a divulgação da homeopatia. Mas a ideia é reativar o departamento como um todo, tanto na parte científica quanto tem uma pitada cultural e o aspecto de congraçamento dos profissionais, né? Uma parte mais social, vamos dizer assim. Então vamos falar desses podcasts. O que você tem tratado lá? Que assuntos? A ideia do podcast é levar o conhecimento da homeopatia para a comunidade médica, né, que eles são postados no site da ML e também é aberto ao público e também à população. Então botar o alcance, o que é a homeopatia inicialmente, né, que tem muita gente que desconhece, dentro mesmo da comunidade médica, mostrar os alcances da homeopatia, como ela é exercida, como vai ser, o que nós podemos fazer, até onde ela pode chegar, aonde ela precisa de ajuda, né? Que ninguém faz nada sozinho. Hoje a gente vive um mundo de conexões, né? Então, o objetivo é esse, é divulgar a homeopatia na sua plenitude, não só dando detalhes, como já fizemos algumas vezes aqui, certo, que também é divulgação, mas fazer uma divulgação mais ampla de todo o universo da homeopatia.
E como é que são realizados esses podcasts, doutor? A ideia eu copiei meio de você aqui, né? Eu sou meio que o Marcelo hoje do Departamento de Homeopatia. Então, você leva pessoas que entendem muito do assunto? Isso, nós convidamos alguns colegas, alguns profissionais de outras áreas que podem ter afinidade com os temas que nós estamos tratando e vamos debatendo, fazendo um podcast aí que vão de meia hora a 1 hora, dependendo do tema, de como se desenvolve o tema. Bom, então dá para conversar bastante. Dá, a gente faz um diálogo legal. E vamos colocando os aspectos da homeopatia. E a gente vai tratar vários assuntos, a gente vai blocar temas. E a gente começou, o primeiro bloco de temas foi assim, que a gente denominou de saúde integral e homeopatia. Então nós vamos discutir aspectos de saúde ligados à homeopatia. E é toda semana que você faz os podcasts? Não, aí tem que ir mais devagar, né? Não tem tanta gente assim para fazer tanto tempo. A ideia é fazer um mensal. Nós fizemos um estudo, existem alguns levantamentos de podcasts, que quando você faz semanal, primeiro que demanda muito tempo. É difícil de fazer para a gente que tem outras atividades. Segundo, acaba se tornando muito cansativo. Até mesmo para quem ouve, as pessoas acabam perdendo um pouco o interesse porque ficam muito saturadas. Então a gente joga, está sendo inicialmente mensal, e a gente vai deixando sempre um gostinho de quero mais depois, né? E dá tempo para o pessoal degustar isso com mais calma, com mais coisa, de reouvir, ouvir, reouvir. E agora, você falou agora há pouco em saúde integrada e homeopatia, né? Como é que se dá essa relação? A gente tem que ver um contexto de saúde hoje no mundo. A própria Organização Mundial de Saúde mudou um pouco o conceito do que é saúde. Então, hoje o conceito seria o completo bem-estar físico, mental e de saúde física, né? Físico, mental e emocional e bem-estar social, era o termo que estava me faltando, e não apenas saúde física, né? Ausência de doença, na verdade. E o Hahnemann, lá atrás, em 1700 e pouco, quando ele estabeleceu as normas, as regras da homeopatia, ele colocou isso textual, que o bom médico homeopata devia ser capaz de reconhecer as causas que causam doença e removê-las do indivíduo. E que muitas vezes não haveria nem necessidade de usar medicamento quando ele fizesse isso. E um pouco mais à frente nos estudos dele, e nas regras da homeopatia, ele coloca que a gente deve dar muita atenção às condições de higiene, habitação, condições de trabalho. Isso ele coloca textual, hábitos de vida. Então isso é bem-estar. Então qual que é a ideia nossa? Nós convidamos profissionais de saúde nesse bloco das várias áreas. Então nutricionista, educador físico, eu vou levar uma pessoa para... Esse é o que nós já fizemos. Ligados às artes, que também nós já fizemos. Vamos levar abordar a espiritualidade, que tem uma importância na saúde, na prevenção de doença e promoção do bem-estar. Questões de meio ambiente, que também nós vamos planejar um podcast nisso. Então, no aspecto nutrição, nós levamos uma nutricionista e abordamos não aquela nutrição da pessoa que já está doente, mas de medidas que a gente pode fazer de nutrição no dia a dia. Eu, você, né, nosso câmera, queria chegar no self-service, o que eu escolho para comer de tudo que tem aquilo? O que é mais saudável? O que prejudica menos? O que eu posso fazer para ter uma qualidade de vida, uma qualidade de alimentação melhor? Até uma coisa trivial, parece besteira, o quanto eu mastigo, como eu mastigo. Então, assim, coisas que a gente ensina que não precisa ir no nutricionista fazer uma consulta. Ele ouvindo o podcast, ele pode começar a fazer algumas coisas, se entusiasmar a fazer algumas coisas. Eu levei um educador físico para falar de atividade física, uma coisa que está muito em voga hoje, muito em moda. Muito, é verdade. Então, assim, de incentivar, e o que pode ser feito sem ir para uma academia, sem gastar na academia? Quais os cuidados têm que ser feitos de quem resolve fazer uma atividade física? Quem vai fazer um trabalho mais pesado, quer fazer uma coisa mais pesada, grupo de corrida, essas coisas, grupo de bicicleta que está na moda, grupo de pedal que eles chamam, né? Como tem. Passar por um cardiologista, fazer uma avaliação física prévia, uma avaliação de condição física prévia, fazer até um condicionamento físico inicial para depois começar uma atividade mais pesada. E a gente tem grupos de caminhada, de corrida, de pedal. Então tem muita coisa que não precisa ter o profissional. E a última que nós fizemos, que foi interessantíssima, foi muito boa e foi muito gostosa de fazer, foi sobre a influência das artes na saúde. Opa! Então nós levamos uma dançarina
e professora de dança, um ator que tem uma escola de teatro na cidade e um músico que trabalha com composição, toca na noite em Curitiba, que ele também é um médico homeopata e, por acaso, ele está, lembrando do nosso ministro, né, ele está presidente da Associação Médica Homeopática do Paraná no momento. Então foi muito interessante, nós fizemos usando a tecnologia, né? Um estava em São Paulo, um em Curitiba, um em São Paulo e 2 em Londrina. E nós debatemos sobre a influência da arte, da música, da cultura no bem-estar do indivíduo. Isso leva ou melhor, a Associação Médica de Saúde, a Associação Mundial de Saúde, fez um trabalho, inclusive ela publicou em 2019, colocando todas as vantagens da cultura e da arte no desenvolvimento do bem-estar, por consequência, diminuição de problemas de saúde e melhora da saúde do indivíduo, né? E os nossos próximos projetos são abordar a espiritualidade, o quanto ela pode influenciar no bem-estar, e nada disso é tratamento, a gente está falando da prevenção. O tratamento vai ser numa outra fase, um outro bloco, né, que a gente vai fazer. Como que acessa, para a gente finalizar? O acesso, agora eu vou ter cola aqui, porque, né, não sou tão moderno assim. O acesso é feito pelo site da ML, né? Quem não conhece, o podcast é como se fosse um programa de rádio, certo, mas a gente está gravando imagem para soltar no YouTube também. Opa. Então o acesso pode ser pelo AMLcast, via Spotify, pelo YouTube, ou diretamente no site da Associação Médica de Londrina. Então a Associação Médica de Londrina, que é www.aml.com.br, né? E eu também estou disponibilizando nas mídias sociais da minha clínica, que é @clinicacerlondrina e @homeopatialondrina. Maravilha. Obrigado, bom trabalho lá, sucesso total. Eu que agradeço mais uma vez ao teu convite, né, de poder falar da homeopatia, dessa vez enaltecendo a nossa AML, e convido a todos a ouvirem, acessarem, que está sendo bastante interessante, bastante educativo, não só como homeopatia, mas como cuidado geral de saúde. Olha que dica interessante. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das melhores universidades do país. Tradição e qualidade de ensino que fazem você se destacar no mercado com o EAD Unifil. Você conta com a melhor plataforma digital de educação à distância, flexibilidade para estudar e o melhor custo-benefício. Sem contar que são diversos cursos avaliados com nota máxima no MEC. É mais que EAD, é Unifil. ead.unifil.br ou 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Agora no programa Militão e Militão, nós vamos conversar um pouco com o vereador Emanuel Gomes, que está aqui conosco, vereador do Republicanos, do Partido Republicanos. Como vai? Tudo bem, vereador? Tudo bem, Marcelo. Uma boa noite para você e para todos os telespectadores. Parabéns pelo programa, tá? Estamos bem e hoje é uma satisfação imensa para mim estar aqui com você. Para quem não sabe, o vereador está no terceiro mandato, não é isso? Terceiro mandato, Marcelo. Muito aprendizado, muito trabalho pela nossa cidade e é muito bom fazer a política do bem, né? Que hoje o seu foco
Lá na Câmara é qual? O que você prioriza? Vamos dizer olha, assim. Marcelo, eu sou um vereador defensor da família. Eu sou um cara que eu me coloco como um vereador defensor da família, dos bons costumes, das boas práticas. Então, na Câmara de Vereadores, eu tenho essas duas bandeiras, que é a família e o desenvolvimento econômico. Então, dentro da Câmara de Vereadores, eu tenho atuado, inclusive hoje, eu sou presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, do Jovem e do Nascituro. Né? E dentro desse trabalho, dessa plataforma de trabalho, qual que é o meu foco? Justamente barrar tudo que é tipo de projetos, né, dentro da Câmara de Vereadores que vem contra a família, contra o jovem, contra a adolescência. Por exemplo, um desses projetos que foi que nós defendemos lá atrás é a questão da ideologia de gênero dentro das escolas. Eu fui o primeiro vereador a levantar essa bandeira dentro da Câmara de Vereadores. E hoje a gente bate de frente contra isso. E de fato não aprovou mesmo, né? Não aprovou. Não aprovou, e se depender de nós e da articulação que temos dentro da casa, isso não vai prosperar. Londrina é uma cidade conservadora, o povo de Londrina é um povo conservador e quem tem que educar os seus filhos são os pais com relação à sexualidade. Eu acho que na escola ele tem que aprender, enfim, o ler, o escrever, né? Ou seja, ir para uma faculdade, ele tem que aprender a sua formação como pessoa. Agora, como caráter dentro de casa, sexualidade, é pai e mãe que tem que ensinar. E como eu te disse, um outro ponto nosso é a questão justamente do desenvolvimento econômico. Eu tenho trabalhado isso dentro da cidade, buscando novas indústrias para Londrina, inclusive já tem uma agora recente, que a gente está aí tentando trazer de Rolândia aqui para Londrina e está bem avançado aí esse processo e acho que esse é o intuito nosso. Isso é uma boa, porque o contrário já aconteceu muito, viu? Várias empresas saíram daqui e foram para Rolândia. Então, mas eu vejo que Londrina vive um bom momento, né? Essa gestão, a primeira e a segunda gestão do Marcelo Bellinati, juntamente com todos os seus secretários, né? Juntamente com a Câmara de Vereadores, porque uma coisa eu tenho observado, Marcelo, que quando a cidade vai bem, né, como falar assim, o bom, né, ou seja, o bônus vai sempre para o executivo, né, e a Câmara fica meio distante disso. E geralmente eu tenho a visão seguinte, que se o executivo está indo bem é porque tem uma Câmara comprometida com a cidade, comprometida com o povo, com a população. Então existe ônus e existe bônus. Então a prefeitura hoje ela vem desempenhando, na minha visão, tá, um bom trabalho. É perfeito? Não. Tem muitas coisas a se arrumar, a se consertar? Tem. Mas acredito que hoje Londrina vive um bom momento. E essas indústrias, como a gente falou, têm se aproximado da cidade e a gente tem levado até a Codel, temos tido várias reuniões e eu tenho a certeza que Londrina vai avançar muito ainda com relação à industrialização da nossa cidade. Até porque, na minha visão, acho que a gente tem que ter aqui emprego e renda para os nossos londrinenses. Não é justo que eles saiam daqui para ir buscar emprego e trabalho fora, né? Agora, vamos falar do Partido Republicano. O Republicano agora teve filiação, algumas filiações, né? Como é que está o Partido Republicano para as eleições que nós teremos esse ano? Olha, o Republicanos hoje está muito bem estruturado. Eu até falo que eu sou muito privilegiado porque nós ajudamos a construir esse partido, né? Eu fui um dos que capitaneamos, né, no estado do Paraná, especialmente em Londrina, fichas de filiações para que o PRB na época fosse criado e hoje Republicanos, né? Então há uma história dentro desse partido, um partido de centro-direita, como você sabe, um partido muito sério. A cada legislatura ele tem crescido e aumentado os seus quadros, tanto no governo federal, estadual e nos municípios, né? Hoje, em Londrina, nós temos um novo presidente, que é uma pessoa sensacional, né? Que é o Nelson Carrara, montou uma executiva muito bacana e pensa num japonês que eu gosto, rapaz, é o Nelson. Gente tem carisma. Tem carisma, gente boa, agregador, apaziguador, um empresário de sucesso e hoje ele aqui está montando uma boa chapa. Por exemplo, hoje nós temos o João Pavinato, que é pré-candidato a deputado federal aqui no norte do estado, né? Temos agora a adesão, a aquisição, vamos falar assim, do deputado já federal Diego Garcia, que se filiou ao Republicanos, né? Temos também o Júnior Santos Rosa, que sai pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos, e nós também colocamos o nosso nome
né? Ah, você também pretende... Isso, nós colocamos o nome à disposição do partido para poder concorrer como pré-candidato a deputado estadual. Então a gente está trabalhando bastante, né? E no estado, nós tivemos aí agora nessa janela, nós tivemos 2 deputados federais que vieram para o Republicanos, que foi o Diego Garcia, não vou me recordar o nome do outro deputado porque aconteceu agora. Certo. E tivemos mais 3 deputados estaduais que vieram. Então a bancada do Republicanos no Paraná vai ficar com 3 federais e 4 estaduais. Opa! Então já deu um crescimento, né? E federal, a gente tem 33 deputados federais, né? Opa, expressivo, hein? Não sei como que vai estar nos outros estados, mas o Republicanos, ele deu uma grande crescida agora, né? Porque diante de extremos que nós temos no Brasil, tem que ter alternativas de maior equilíbrio, né? E é importante que nessa confederação que estão querendo fazer em Brasília, né, nessa federação, o Republicanos ele se manifestou já, Marcelo, independente. Ele não vai participar dessa confederação, não vai. Ele vai fazer a sua chapa pura nos estados, né? Certo. E vai lançar os seus deputados federais, estaduais, enfim. Então esse é o nosso objetivo. Então a gente está caminhando no centro, caminhando solo, e eu tenho a certeza que os objetivos são muito claros. O presidente Marcos Pereira é uma pessoa visionária, o partido nas mãos dele cresceu de uma forma absurda e agora as metas são claras para que nesse ano a gente venha, por exemplo, no Paraná, nossa meta é ter 4 federais, né? 3 a 4 federais e estaduais, de 4 a 5 estaduais é a nossa meta. Hoje já temos 4 estaduais. Né? Aumentar aí já está bom. E 3 federais. Claro que é uma disputa grande, mas estamos caminhando bastante. Vamos esperar que 2 desses saiam de Londrina. De Londrina. E precisa, né? Essa pessoa que nos assiste agora, ela tem que entender isso. Londrina precisa ter uma representatividade, Marcelo, forte. Eu, particularmente, me sinto desamparado. Nós temos poucos deputados estaduais e poucos deputados federais na nossa cidade, na nossa região. E se a gente quer ter representatividade, né, que se destaque junto ao governo estadual e junto ao governo federal, nós precisamos ter pessoas nossas aqui. Então eu até faço esse apelo, que a população desperte com relação a isso. Porque não adianta criticar, Marcelo. Criticar por criticar, nós temos aí mais de 380 mil eleitores. Quantos deputados não se faz com isso? Podia fazer 6 brincando. Então... Basta não votar, né? Como teve aqui, 30 mil votos para um deputado de Curitiba. E que só veio aqui uma vez porque o governador veio. E por sinal foi caçado depois. Caçado depois. Você tem essa mesma percepção, Marcelo, Sim, com relação lógico. a essa força política aqui? Basta vai em Cascavel, em Foz do Iguaçu e Maringá. Aí você vai ver a diferença. Tá vendo? E Londrina é a 2ª maior cidade, né? A gente comenta que é a capital do norte do estado. Então a gente precisa, de fato, ter representatividade, né? Vereador Emanuel Gomes, do Partido Republicanos, muito obrigado pela sua presença aqui. Grande abraço, bom trabalho lá na Câmara. Marcelo, eu agradeço, tá? Você abrir esse espaço para que a gente possa aqui falar um pouco do nosso trabalho, do Republicanos. Eu agradeço e eu quero aqui, mais uma vez, me colocar à disposição sua, do seu programa, dos seus telespectadores, como também de toda a cidade de Londrina. É fácil me encontrar, é só entrar no site da Câmara ou ligar na Câmara. Meus telefones também estão nas redes sociais. Enfim, Emanuel Gomes, é fácil. E eu quero que a população continue contando comigo. Um abraço a você e sucesso sempre. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com
Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Bom, agora no programa Militão e Militão vamos falar um pouco sobre o DIFAL. Vamos saber o que é isso e vários detalhes sobre isso. Para falar sobre isso está conosco o contador André Casado, da Exatos Contabilidade, muito tradicional em Londrina, muito conhecido em Londrina. Como vai? Tudo bem, André? Tudo bem, Marcelo? Tranquilo? Tudo certo. Vamos começar então, vamos começar pelo beabá. O que é o DIFAL? O DIFAL é a sigla, né, que se refere a diferencial de alíquotas, que é uma parte do ICMS, que é um imposto aí bem conhecido, né? Então, para quem se aplica o DIFAL? Para várias empresas que trabalham com mercadorias, no modo geral. E esse DIFAL se aplica justamente na diferença entre o ICMS de um estado para o outro. Já que no Brasil é tudo diferente, né? Pois é, e as regras do ICMS é um imposto estadual, né? Então, os estados cada estado tem autonomia para regulamentar a cobrança desse imposto. O DIFAL ele incide em todos os estados e se refere à diferença entre o ICMS de um estado para o outro. Então, ele incide apenas nas operações interestaduais. Então, daí o nome do diferencial de alíquotas, né? Diferença de um estado para o outro. E por que está dando polêmica? Pois é, a polêmica, na verdade, ela não vem de hoje, né? Em 2015, teve uma diferenciação na cobrança desse DIFAL, onde inicialmente ele ficava apenas para o estado de origem. Então, a empresa aqui do Paraná, que vendeu para o estado de São Paulo, ela pagava o DIFAL, porém, para o estado do Paraná. A partir de 2015, teve uma reunião dos estados onde foi definido que não era justo essa diferença ficar para o estado emitente, já que o produto ia para o estado destinatário e era de lá que saiu o recurso. O comprador tinha o dinheiro e o estado de lá não recebia nada. Então, eles definiram que parte dessa diferença ia ser dividida entre os estados. Então, o Paraná vendeu, inicialmente em 2015 ele ficaria com uma parte e o estado de São Paulo com outra. Isso ia ser escalonado, até que em 2018 ficou 100% para o estado destinatário. Isso para todos os estados. Então, todo o estado, São Paulo que vende para o Paraná, Paraná que vende para São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo que vende e tem a incidência do DIFAL, esse imposto ele fica para o estado destinatário. Mas o que foi? Até então funcionou bem. Desde 2015 isso funcionou bem. Em 2021, uma empresa grande de e-commerce, que tem uma incidência muito grande de DIFAL, entrou com uma ação dizendo que esse imposto, esse DIFAL, era inconstitucional. E aí começa a discussão. A partir dessa decisão, né, em primeira, segunda instância, até chegar no STF, o STF decidiu que sim, esse imposto ele é inconstitucional sim. Por quê? Porque ele foi instituído de uma maneira que não cumpriu as regras hierárquicas jurídicas do Brasil. O que seria isso? Um imposto ele só pode ser regulamentado através de lei complementar. E não foi o que nunca aconteceu com o DIFAL. E aí, decidido que esse imposto sim era inconstitucional, o STF modulou da seguinte forma, isso foi no mês de 2021, que realmente esse imposto ele era inconstitucional, porém ainda deu uma chance do governo regulamentar isso aí. Definiram que até o final de 2021 esse imposto poderia continuar sendo cobrado, mas que a partir de 2022 só poderia ser cobrado se o governo federal editasse uma lei complementar para poder sanar essa pendência jurídica. A partir daí, tudo bem, né? Todo mundo esperava essa lei aí de imediato, e porém não veio. Aí já é fevereiro, hein? Mas aí saiu... Até quase março, né? Mas ela acabou saindo no dia 4 de janeiro. Mas o que aconteceu? A regra, né, diz que você só aumenta um imposto ou institui um novo imposto de um prazo de um ano para o outro. Então você poderia lançar e editar uma lei dia 31 de dezembro. Ela passa a valer no ano seguinte. Mas não foi isso que aconteceu. Saiu dia 4 de janeiro. E aí entra a polêmica. A partir daí, gerou-se um direito, né, a partir da decisão do STF, de que essa lei ela só passa a valer em 2023. Então, 2022, desde o dia 1º de janeiro,
nós estamos aí com praticamente, aí, a não ser as empresas que não saibam disso, né? Mas praticamente todas as empresas deixando de recolher esse DIFAL e economizando e conseguindo ver um resultado sobre isso, com base numa decisão do STF. E para quais empresas se aplica, André? Então, o DIFAL ele se aplica, é uma parte do ICMS, então necessariamente são para empresas que vendem mercadorias. Aí entra, né, o primeiro pilar, empresas que vendem mercadorias. Segundo, empresas que vendem para fora do estado, porque o DIFAL é a diferença de alíquota entre os estados. E o terceiro é venda de mercadorias fora do estado para consumidor final. O que é o consumidor final? Não necessariamente pessoa física. Pode ser pessoa jurídica também, mas que não tenha inscrição estadual, não seja contribuinte de ICMS. E qual a orientação agora, diante dessa polêmica toda, qual é a orientação que vocês dão para as empresas como contadores? Então, nós estamos orientando nesse sentido, né, de que as empresas deixem de recolher sim, porque tem uma decisão do STF, então não... Tem um embasamento para não Exato, não tem uma segurança por trás disso, não é simplesmente deixar de recolher e ter problemas. Porém, nós estamos orientando num sentido mais conservador, porque tem empresas que demandam de certidões negativas, né? Trabalham com volume grande de mercadorias, então podem ter algum problema com uma barreira fiscal, alguém que pare essa mercadoria na estrada e queira essa guia do DIFAL. Então, assim, nós orientamos a não recolher, mas que ainda procure um advogado tributarista para, se necessário, entrar com mandado de segurança nos estados que essas empresas trabalham para poder assegurar esse direito do não recolhimento. Então nós estamos com duas etapas, né, desse, digamos aí, suspensão. Primeira, que são os 90 dias da noventena, de quando uma lei entra em vigor, e a segunda, que seria a regra anual. Então a gente quer assegurar para os clientes a segurança de não ter que recolher esse imposto até o final de 2022. É que me parece mais sensato mesmo, né? Se de um ano para o outro. Que coisa, né? Podia ter sido editado a 31, deixaram para o dia 4 para causar um problema para todo mundo, não é? Pois é, para a gente é bom, né? A gente que é contador, empresário, né? É uma economia de uma forma legal, sem correr risco, né? Claro, lembrando dessa questão de entrar com mandado de segurança quando necessário e tal, mas ninguém está infringindo lei ou está sonegando, pelo contrário, é uma decisão do STF e até que não tenha nenhuma reforma nessa decisão, nós estamos assegurados aí do não recolhimento. Jogando dentro das regras, é isso aí? Exatamente. E você vê aí oportunidades para as empresas nisso? Com certeza, porque a partir dessa não incidência do DIFAL, para você ter ideia, Marcelo, esse DIFAL, para algumas empresas, ele chega a corresponder a quase 80% do imposto. Nossa! Então, uma empresa que antes pagava aí, né, vai ter uma redução aí de quase 80% no imposto, ela tem uma economia tributária muito grande. Então, ela, com isso parte de uma estratégia. Então, se você não sabe disso, você está pagando até 80% a mais de imposto indevido, isso não se recupera mais. Não tem como entrar lá e pedir de volta? Não, porque é um imposto que é devido para outros estados, então existe um problema muito grande para reaver esse dinheiro pago erradamente. Porém, tem empresas que estão, por exemplo, no Simples Nacional ou empresas que não tinham essa noção do quanto o DIFAL representava na carga tributária dela, que a partir de agora consegue expandir os negócios, de repente abrir uma filial, de repente começar a importar, abriu um leque muito grande de oportunidades por conta, claro, por um curto período aí de um ano, mas nesse um ano nós estamos falando aí de muito tempo para de repente começar um negócio, né? Tem que usar esse dinheiro que vai sobrar de alguma forma, né? Exatamente. E a favor da empresa, né? Então, assim, a gente vê que existem várias oportunidades, claro, dependendo de cada ramo específico, né? Mas que conversando com o contador, fazendo um planejamento tributário, nós não temos tanto tempo agora para fazer isso, né? Mas ainda assim dá para conversar e tentar entender e ajustar o negócio de cada empresário e com certeza usufruir desse bem aí, dessa economia. André Casado, da Exatos Contabilidade, muito obrigado pelas informações. Grande abraço para você. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Boa noite para todos.